Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, cooperando com os irmãos, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui com os irmãos. Eu não conhecia também assim de conversar, mas eu já vocês lembram, a Vitória Lira, a cantora Vitória Lira, ela cantou aqui e eu vim tocar teclado, eu vim acompanhar ela. Veio um rapaz da bateria e eu vim no teclado. Estou aqui já com os irmãos e eu confesso que desde que eu entrei por essas portas eu já senti a presença do Senhor. Então, eu também sou grato pelos pastores, muito obrigado, pastor Tiago, é isso? Pastor Tiago, a nossa pastora, não sei o nome, pastora Vera, pastor Ricardo, Deus abençoe, tá? Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, amém? Prometo aos irmãos que vou ser breve. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração, uma palavra que tem endereço, uma palavra simples, mas uma palavra que tem endereço, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Lucas 7, versículo 11 em diante. Todos acharam? Amém? Vai dizer assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando eu estava lendo essa palavra aqui, o Senhor, Ele ministrou fortemente ao meu coração. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Esta é uma palavra muito conhecida, todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar sobre a viúva de Naim. O texto ele inicia quando Jesus está em Cafarnaum e cura um jovem servo de um centurião apenas com o poder de sua palavra. E a Bíblia vai dizer então que após isso Jesus ele se direciona para uma cidade chamada Naim. Nessa cidade, quando Jesus chega, está acontecendo um enterro, ou melhor, um cortejo fúnebre. Está acontecendo ali um velório do filho único de uma mulher que já era viúva, na qual a morte visitou aquela casa. E a morte que visitou aquela casa é a entidade tão temida dita na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, vai dizer que ela vai ser o último inimigo a ser vencido. É a morte tão temida por muitos aí fora. É a morte que até hoje cientistas tentam descobrir como revertê-la. É a morte temida, dita em Eclesiastes que ela é capaz de cortar o cordão de prata que liga o espírito ao corpo. Foi essa morte que tocou no filho desta mulher. Mas eu vim aqui nessa noite dizer uma coisa para vocês: não temam a morte, porque a nossa Bíblia vai dizer que o Jesus na qual nós servimos venceu a morte por 3 vezes no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer, pastor Ricardo, que Jesus ele venceu a morte quando ele ressuscitou o nosso irmão Lázaro. Jesus ele venceu a morte quando ressuscitou, pastor Tiago, a filha de Jairo. E Jesus ele venceu a morte quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. E é por isso que quando Jesus ele estava na cruz, a batalha de Jesus contra a morte era algo pessoal. A morte estava ali, a entidade morta estava ali para acabar com Jesus, porque ele acabou com seus planos por 3 vezes, pastor Ricardo. Então a morte ela estava ali preparada para cortar o cordão de prata de Jesus.
Ali na cruz do Calvário ela estava preparada para acabar com a história de vez. Matar Jesus e cortar o seu cordão de prata. Só que a história vai dizer que Jesus vence a morte, ressuscita ao terceiro dia. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dar um brado em 1 Coríntios: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Nós não devemos temer a morte, sabe por quê? Porque se nós morremos hoje, nós vamos estar na glória com Ele. A morte não é mais o nosso fim, a morte é o nosso começo. A partir do momento que nós morremos nessa terra, nós vamos iniciar a nossa vida no céu com o nosso Criador. Nós estamos falando de morte, eu estou citando sobre morte, mas não é sobre esse assunto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Eu disse que minha palavra ia ser simples e rápida. A história vai dizer, e eu quero que os irmãos pensem comigo, imaginem comigo, uma mulher, uma jovem, que tem sonhos, tem projetos, tem planos, como eu e você. Uma mulher que sonha em se casar, sonha em ter filhos. Isso acontece. Ela encontra um rapaz, se casa, tem um casamento feliz. Como vai passando o tempo, essa mulher ela tem um filho. Eu imagino uma família feliz, o marido, o filho, a esposa, e eles vivendo, passando o dia. O homem como provedor do lar, a mulher cuidando da sua casa, como na época era rotineiro. Então, em determinado momento, a morte, na qual eu citei, visita esse lar e leva o marido dessa mulher, o pai desta criança. E essa mulher agora ela se encontra viúva, pois o seu marido acaba de falecer. Aquela mulher morava na cidade de Naim, o cemitério ficava do lado de fora da cidade. E era costumeiro ter 3 tipos de costume daquele povo. A primeira coisa que se fazia quando alguém morria naquela época, o pastor Tiago, era um velório. Juntava-se a família, como nós fazemos. Eles velavam o corpo, choravam a morte. Após o velório, acontecia um cortejo fúnebre, meu irmão. Cortejo fúnebre é o quê? Uma grande multidão pega o corpo da pessoa que faleceu e carrega até a porta da cidade onde está o cemitério. E aí acontece o enterro, que é o terceiro nível. Só que nesse cortejo, quando a multidão carrega o corpo, imagina um alvoroço na época, uma multidão levando um corpo, multidão faz barulho. Então Naim, como uma cidade pequena, em poucos minutos, todos ao redor já estavam sabendo da morte. Então imagina todos sabendo da morte do marido daquela mulher, pensando, coitado, acabou de perder o marido, provedor do lar, mas pelo menos ela ainda tem um filho, ela ainda tem uma esperança. O seu presente morreu, mas ela ainda tem um futuro, porque o filho dela iria crescer, iria se tornar o provedor do lar. Então aquela mulher ela se vê andando até o cemitério do lado de fora da cidade de Naim, 8 quilômetros de estrada de terra, se lamentando, chorando a morte do seu marido. E quando ela chega, ela vê o seu marido sendo enterrado na sua frente. Aquela mulher volta para casa, só que ela ainda tem uma esperança. O seu presente está comprometido, mas ela ainda tinha um futuro. O seu filho iria crescer, iria se tornar o provedor do lar. Porque nós estamos no ano de 2022, há muitas mulheres fortes, mulheres trabalhadoras, não é mesmo, Tiago? Aqui no ano de 2022, mulheres trabalham, mulheres cuidam dos seus filhos, elas são provedoras do lar. Mas naquela época era um pouco diferente. Pela cultura, mulheres não poderiam trabalhar. Quem trabalhava, quem era o provedor, era um homem. A mulher, ela ficava no seu lar, cuidando do seu filho, cuidando da sua casa. Então, aquela mulher, imagina o provedor do lar, acabou de morrer. Mas como eu disse, tinha uma esperança, o filho dela estava vivo. Então ela volta para casa e continua viva, bola para frente. Cuida do seu filho, quer ele crescer e poder prover para o lar, ser o homem da casa. Só que aí a história vai dizer que passa-se um tempo, em determinado momento a morte decide visitar esse lar novamente e leva o único filho que aquela mulher tinha. Agora ela não só perdeu o seu marido, mas ela perdeu o seu marido e o seu filho. Não agora o seu presente está comprometido, pastor Ricardo, mas agora é o seu presente e o seu futuro.
aquela mulher ela não tinha mais esperança. Aquela mulher ela não tinha mais perspectiva. Ela não tinha mais expectativa de vida. Ela estaria em crise agora, na área financeira, na área social, porque uma mulher que não tinha filho, não tinha marido, não servia para nada naquela época. Me entendam bem, naquela época, pela cultura do povo, a mulher não podia trabalhar. Então ou ela iria mendigar, ou ela iria virar uma meretriz, pela história, pela cultura. Então eu imagino o desespero daquela mulher, porque perdeu o seu filho, perdeu o seu marido, a dor tomando o coração daquela mulher. Agora ela se vê como um replay, velando o corpo do seu filho. E agora um cortejo fundo novamente, uma grande multidão carregando o corpo do filho. Aquele alvoroço, aquele barulho, todo mundo sabendo de novo da morte do menino. E o povo comentando, coitado, acabou de perder o marido, o filho faleceu também. O que será que essa mulher vai fazer? Como será que vai suceder essa história? E essa mulher agora ela começa a caminhar novamente pela estrada de Naim até a porta da cidade, onde está o cemitério da cidade. Só que aquela mulher ela chega na porta da cidade com o coração triste, chateada, chorando, amargurada. Só que a questão não é como ela chegou na porta da cidade, no cemitério. A questão é como ela voltou para sua casa. A questão não é como você chega aqui nessas portas, neste lugar, nessa igreja. A questão é como que você vai embora. E eu posso profetizar sobre a sua vida nessa noite? Você não vai voltar para o seu lar da mesma maneira que você chegou nessa noite. Você crê nisso? Você não vai voltar para o seu lar da mesma maneira que você chegou aqui nessa noite, pastor Ricardo. Porque a questão não é como você vem, a questão é como você volta. Porque a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus com um fluxo, com uma doença. Mas ela voltou para sua casa com a virtude e com a cura do Senhor. O cego foi até Jesus cego, mas ele voltou com a sua cura. A mulher, viúva de Naim, foi até o cemitério com seu filho morto, mas ela voltou com ele vivo e falando. Jesus, ele veio à terra como pobre da primeira vez. Ele veio humilhado como um cordeiro, mas ele voltará nas nuvens, glorificado como um leão, bramando. Então você nessa noite não vai voltar para sua casa da mesma maneira que você chegou aqui. Você crê nessa palavra? Então aquela mulher chega à porta da cidade, onde está o cemitério. E aqui acontece um encontro de duas grandes multidões, pastor Ricardo. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer: uma grande multidão carregando um filho destinado a morrer. Outra grande multidão carregando um filho destinado a viver. E aqui eu já queria fazer uma pergunta para os irmãos. Qual das duas grandes multidões vocês se encaixam? Uma grande multidão carregando um corpo. Uma grande multidão de luto, com tristeza. A outra grande multidão com Jesus, chegando até a cidade. Onde Jesus está tem cura. Onde Jesus está tem alegria. E é por isso nessa noite que eu se faço a pergunta: qual das duas grandes multidões você se encaixa nessa noite? Jesus hoje ele te faz um convite. Vem para a multidão onde ele está. Porque aonde ele está não tem tristeza. Aonde ele está não tem dor. Aonde Jesus está tem cura, tem libertação. Jesus ele está aqui nessa noite. Então aquelas duas grandes multidões simples, elas se encontram na porta da cidade, uma saindo para o enterro e a outra chegando, que é a multidão onde Jesus está. E ali Jesus ele olha para aquela mulher e o texto diz no versículo 13: vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. E aí eu fiquei pensando, no texto, Jesus ele estava a 40 quilômetros de distância. Ninguém foi chamar Jesus. Ninguém disse a Jesus: o menino lá em Naim, o Senhor pode ir lá ressuscitar? Ninguém foi chamar Jesus. Aquela mulher ela não tinha quem recolher. Jairo tinha quem recolher. A filha dele morreu, ele foi atrás de Jesus.
As irmãs de Lázaro tinham que Lázaro morreu. Elas enviaram um mensageiro para chamar Jesus. Mas aquela mulher não tinha ninguém. Ela não mandou mensageiro. Ela não mandou ninguém chamar Jesus. Mas Jesus, por si só, foi até a cidade de Naim para operar aquele milagre. E o texto aqui como diz: vendo-a o Senhor. E aí na hora vem na minha mente o texto que diz: uma mulher encurvada, há 18 anos, com aquela enfermidade. E ela estava no meio de uma grande multidão. E a Bíblia diz: vendo-a o Senhor. Imagina uma grande multidão. Já não dá para você ver direito. E ainda uma mulher encurvada no meio. Não daria para ver. Mas o texto diz: vendo-a o Senhor, trouxe para o centro. Posso declarar nessa noite? O Senhor, Ele te viu. Não só te viu, mas Ele se moveu-se de íntima compaixão. Ele te entende nessa noite. Mover-se de íntima compaixão significa o quê? Tomar a dor do outro. Jesus não só viu aquela mulher, mas Ele tomou a dor dela para Ele. Como um pai, um filho. Jesus viu as suas noites em claro. Jesus, Ele viu o seu choro. Jesus, Ele viu o seu desespero. Jesus, Ele viu você dizendo: eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero abandonar o barco. Ele não só viu, mas Ele te entende. Jesus te viu. Jesus viu aquela mulher. E o texto diz: vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. E eu fiquei intrigado, pastor Ricardo, com isso. Como é que você chega em alguém que acabou de perder um filho e perdeu um marido e fala: não chores? O que mais essa mulher tinha era motivo para chorar. Na verdade, perdeu um filho, perdeu um marido. Como que eu posso chegar para uma pessoa assim e dizer: ei, não chora? Só que uma coisa, meus irmãos, é eu, Giovanni, olhar para uma pessoa que perdeu o filho, o marido, e dizer: não chora. Eu estaria sendo insensível. Porque se eu estou falando para a pessoa que está chorando, estou falando assim: não chora, estou querendo dizer o quê? Eu tenho o poder para reverter o motivo do seu choro. Mas eu não tenho o poder para reverter o motivo do choro de ninguém. Eu não tenho poder para isso. Então, se eu disser para alguém: não chora, eu vou estar sendo insensível. Não vou estar entendendo a dor dela. Só que eu quero que você entenda que nesse texto aqui, quem está falando não chores não sou eu. Quem está falando não chores não é um ser humano normal. Quem olhou para aquela mulher e falou: não chores, foi o Todo-Poderoso. Foi o Deus que criou os céus e a terra. Foi o dono da vida. Então por isso que ele olha para ela e diz: não chores. Ele estava dizendo o que para ela? Eu tenho poder para reverter o motivo do seu choro. Não chora, descansa. Não tem aquele louvor que diz: descansa, quem te prometeu garante. Descansa. É isso que Deus estava querendo dizer para aquela mulher. Me veio na mente o Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nesse salmo, o salmista ele não está falando sobre dinheiro. O salmista não está falando sobre poder. Ele estava falando sobre presença. Se o Senhor ele é meu pastor, nada me faltará. Em Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus ele se cansa do pecado do povo. E ele conversa com Moisés dizendo: Moisés, eu não vou mais com você. Eu não vou mais acompanhar esse povo. Eu vou mandar um anjo. O anjo vai adiante de vocês. E vocês vão conquistar a terra prometida. Mas eu não vou. E a Bíblia diz que a resposta de Moisés para Deus foi qual? Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça descer daqui. E aí o Senhor olha para Moisés e diz o quê? Tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e irá te fazer descansar. Sabe por que Deus está mandando você não chorar nessa noite? Porque Ele está presente na sua vida. E se Ele está presente na sua vida, qual é o seu papel? Descansar. É isso que Ele está falando para você nessa noite. Você recebe essa palavra?
Chega de choro. Chega de pranto. A palavra que o Senhor mandou entregar na sua vida nessa noite é: descansa. Se eu estou presente, você pode descansar. Limpa essas lágrimas. Limpa esses olhos. Chega de choro. E às vezes o Senhor, Ele olha para nós e diz: não chores. Porque o que você acha que morreu, na verdade está vivo. A Bíblia vai dizer que Lázaro, ele morre. Acontece tudo isso que nós acabamos de ver. O cortejo, o enterro. O enterro não, porque ele foi colocado numa tumba. Mas acontece o velório, acontece o cortejo fúnebre. E Lázaro morre. Depois de 4 dias que Lázaro está morto, Jesus aparece. E aí Jesus olha e diz assim: me mostra onde que ele está. Jesus então vai para frente da tumba. E o que eu acho interessante é que quando Jesus manda tirar a pedra, ele não fala morto, sai para fora. Ele não fala defunto, sai para fora. O que ele fala quando ele está na frente da tumba? Lázaro, sai para fora. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Para todo mundo, Lázaro estava morto, já era defunto. Mas para mim, ele está vivo. Para as pessoas que estavam ao redor, para as pessoas que estavam no cortejo fúnebre, para as 2 irmãs de Lázaro, Lázaro estava morto. Para os vizinhos, Lázaro estava morto. Para quem colocou Lázaro lá, Lázaro estava morto. Mas para Jesus, Lázaro estava vivo. Para você, seus sonhos já morreram. Para você, seus projetos já morreram. Para você, seu casamento não tem mais jeito. Para você, seus planos não tem mais jeito. Seus projetos já estão na tumba, já estão enterrados, já está morto. Mas posso te dizer uma coisa nessa noite: para Jesus está vivo. Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem como. Está vivo, tem esperança. Vai acontecer. A palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite é de ressurreição. Está vivo. Não abandone esse sonho. Não abandone esse projeto. Não abandone o seu ministério. A palavra hoje é de vida ao seu coração. Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. E aí a história vai dizer que após Jesus olhar para ela e dizer: não chores, ele muda o olhar dele, muda a direção dele, vai em direção ao caixão. Quando ele anda até o caixão, a Bíblia vai dizer que ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, a Bíblia vai dizer: os que levavam pararam. Ou seja, todo o alvoroço, todo o barulho da multidão, quando Jesus tocou no esquife, parou. E aí eu fiquei pensando, a multidão parou, o barulho parou. E eu fiquei meditando sobre isso, isso me intrigou meu coração. Porque quando eu estou lendo a palavra de Deus, isso intriga meu coração. Talvez seja porque eu sou um novo pregador, né? O Senhor está me levantando para pregar agora, tenho só 18 anos. E as coisas, quando eu leio a Bíblia, me intriga. E eu fico pensando, às vezes estou no trabalho, eu fico meditando, por que essa multidão parou? O barulho parou. Eu fico imaginando a cena. O cortejo parou. As pessoas que carregavam o caixão pararam. E aí a história vai dizer, quando Jesus ele toca no esquife, ele olha para o menino e diz: menino, levanta. Eu não sou estudado, não tenho ideia de anatomia, mas eu sei mais ou menos como é que estava o estado daquele menino. Aquele menino provavelmente já tinha morrido há um dia, ou seja, a pele dele já estava esbranquiçada, os olhos dele já não brilhavam mais, as células dele já não se ajuntavam mais. Talvez pela cultura da época, ele já estava costurado. Talvez pela cultura da época, os órgãos dele já estavam mexidos. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus diz levanta, ele não quer saber a situação. Ele só quer que levante. Jesus ele não quer saber a situação que está. Ele não quer saber se o seu projeto já faz tempo, já está morto, já não tem mais jeito. Ele não quer saber se seu casamento está nas últimas. Ele não quer saber se o projeto você já largou de mão. Ele só olha e diz: levanta, volta, ressuscita. Eu vim profetizar sobre a sua vida que vai ter ressurreição.
Eu vim profetizar sobre a sua vida que ainda tem vida, que ainda tem jeito, que ainda tem esperança. Porque quem está mandando ressuscitar é o dono da vida. E o que eu acho interessante é que quando Jesus toca no esquife, o barulho para, o cortejo para. Mas quando ele diz menino levanta, o menino se levanta. E a Bíblia diz que ele começa a falar. Ou seja, quando Jesus toca, o barulho para. Mas quando o menino levanta, o barulho volta. Mas não é da multidão, é do menino que está falando. E todo mundo que ouviu a multidão dizendo: poxa, o menino morreu, teve que ouvir a voz do menino e dizer: o menino levantou. Posso profetizar sobre a sua vida? Todo mundo que ficou sabendo que o seu projeto fracassou, que o seu casamento estava acabando, estava nas últimas, todo mundo que ficou sabendo que o seu projeto estava no fim e estava morto, vai ter que ouvir falar e dizer: o menino levantou, o casamento dela foi restaurado, o projeto dele está em pé, a vida dele foi reestruturada. E vão perguntar: como que aconteceu? A sua única resposta deve ser: foi Jesus. Jesus entrou na minha casa, tocou no esquife, diz: levanta. E ele não quer saber a situação. Pode estar em estado de putrefação, ele não quer saber. A palavra dele é só: levanta. Porque o nosso Deus, ele não obedece leis de física. O nosso Deus, ele não obedece leis de anatomia. Ele não quer saber. Ele é o Todo-Poderoso. Quando ele diz levanta, tem que levantar. E aí, quando Jesus ressuscita o menino começa a falar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega o menino e entrega nos braços da mãe. Hoje Jesus, ele está entregando algo em seus braços. Eu não sei o que é, mas a palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração é palavra de ressuscitamento, é palavra de vida, é palavra de voltar a viver. Eu não sei o que está morto, mas se o Senhor me mandou aqui para liberar esta palavra, é porque tem alguém aqui precisando ouvir isso. O Senhor, ele vai restaurar a sua história. O Senhor, ele vai restaurar a sua vida. E aquilo que você tinha perdido, aquilo que estava morto, o Senhor hoje, ele pega e entrega em suas mãos. O Senhor, ele te entrega hoje aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que estava morto, aquilo que você já tinha enterrado. Hoje é noite de ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar os seus projetos. Você crê nessa palavra nessa noite? O Senhor, ele mandou aqui só para liberar uma palavra. Tem jeito, ainda tem vida. Seu menino não morreu. Eu não sei qual é a sua situação, se é o seu casamento, se é algum projeto, se é alguma faculdade, se é algum sonho que você enterrou, porque não tem mais jeito. O Senhor, ele me mandou aqui só para te dizer: tem jeito. Não abandona o seu sonho, não abandona o seu projeto, não abandona o seu ministério, porque o dono da vida está liberando a palavra para você nessa noite. Menino, levanta. Tem jeito, tem vida, vai acontecer. Eu disse, pastor, que essa seria uma palavra reta, uma palavra simples, mas é o que o Senhor colocou em meu coração. Não seria esta palavra que eu ia pregar nessa noite. Eu ia pregar em Atos capítulo 3, mas o Senhor me levou a esse texto hoje para ministrar os corações dos irmãos. Giovanni, fala lá para eles que ainda tem vida, que ainda tem jeito, que vai acontecer, que o que está morto para o homem, para mim ainda tem vida, para mim ainda tem jeito, que para o homem está perdido, para mim ainda não está perdido, que para o homem pode ter colocado o ponto final, mas quem coloca o ponto final é Deus, meus irmãos. Então vá para sua casa com esta palavra, vai para sua casa, coloca essa palavra no seu coração. O Senhor falou com você nessa noite que ainda tem jeito, que ainda tem vida, que vai acontecer. Amém? Você crê nessa palavra nessa noite? Eu agradeço essa oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.
não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí.